Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso. O nosso conteúdo também está disponível em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog e também nós temos conteúdos em vídeo no canal do YouTube Oscar Valente Cardoso. O episódio de hoje é sobre a indisponibilidade do currículo Lattes e a proteção dos dados pessoais. Esse episódio está indo ao ar no dia 29 de julho de 2021 e nessa semana o site do currículo Lattes está disponível já há alguns dias, aparentemente por danos no sistema de armazenamento de dados da rede local do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O CNPq criou o currículo Lattes em 1999 com o objetivo principal de unificar em uma plataforma os dados acadêmicos dos estudantes, de professores e de pesquisadores do ensino superior no país. A LGPD se aplica à administração pública porque compreende os agentes de tratamento que forem pessoas jurídicas de direito público, de acordo com o artigo 1º e também com o artigo 5º, incisos 6 e 7 da LGPD. Além disso, também existem na lei regras específicas sobre o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público mencionadas no artigo 1º da Lei de Acesso à Informação. O capítulo 4 da LGPD, que contém os artigos 23 a 30, tem essas regras específicas para o tratamento de dados pela administração pública. Nesse caso do currículo Lattes, houve um incidente com os dados causado pelo bloqueio e pela possível eliminação indevida dos dados pessoais, o que se enquadra no artigo 44 da LGPD. Eu lembro que o incidente é todo evento contrário às normas legais ou às normas internas do controlador, ou quando produz resultados não esperados, ou ainda em que há uma probabilidade significante de comprometer as operações ou a segurança da informação, ou seja, não há incidente apenas com vazamento de dados. O vazamento é uma espécie de incidente com dados pessoais. Nessa situação, a indisponibilidade dos dados pessoais é considerada um incidente com dados pessoais. O CNPq providenciou a comunicação do incidente no seu site, de acordo com o artigo 48 da LGPD, mas não há nenhuma notícia de envio de alguma espécie de comunicação formal à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Além disso, eventual responsabilidade civil pelo incidente é da União, considerando que o CNPq está na estrutura interna do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que, por sua vez, integra a Administração Pública Federal Direta, de acordo com o artigo 19, inciso 3º da Lei 13.844 de 2019. Outra questão a ser considerada é a seguinte: essa responsabilidade civil é objetiva ou é subjetiva? O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, prevê a responsabilidade objetiva da administração pública. Segundo o texto constitucional, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Com base no uso do verbo causar danos a terceiros, previsto no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, entende-se que a responsabilidade objetiva ocorre apenas nas ações, ou seja, nos atos comissivos, apenas para os danos causados por atos praticados por agentes públicos. Por outro lado, se os danos surgirem em decorrência de omissões ou atos omissivos de agentes públicos, a responsabilidade civil da administração pública é subjetiva, ou seja, depende da comprovação de dolo ou culpa. Nesse caso, o incidente foi causado por uma omissão do CNPq de não atualizar ou alterar os seus equipamentos de TI, mais especificamente para o armazenamento de dados, que poderia levar a sua responsabilização subjetiva. Aí nós temos o complicador, porque o STF modificou essa interpretação, essa diferenciação entre responsabilidade objetiva e subjetiva há alguns anos, há poucos anos, melhor dizendo, para passar
a aplicar em situações específicas que a responsabilidade da administração pública é objetiva, seja em caso de ação, seja em caso de omissão. Esse entendimento se baseia na teoria do risco administrativo, que estabelece a responsabilidade objetiva a partir da desigualdade existente entre administração e administrados e dos riscos causados pelas atividades públicas, mas admite a demonstração pelo Estado das excludentes de responsabilidade, como a força maior, o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além do direito de regresso contra o agente que causou o dano. Por exemplo, nesse sentido, no tema 366 da Repercussão Geral do STF, fixado em 2020, o Supremo definiu a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de omissão do seu dever de fiscalizar o comércio de fogos de artifício em residência. Por outro lado, a ausência de nexo de causalidade entre a omissão da administração pública e os danos causados retira a responsabilidade civil desta, conforme também decidiu em 2020 o STF no tema 362 da Repercussão Geral sobre responsabilidade civil do Estado por ato praticado por preso foragido. Para concluir, e voltando aos problemas ocorridos no currículo Lattes, é preciso questionar o seguinte: houve danos com a impossibilidade temporária de acesso aos currículos e aos dados pessoais existentes neles? Por exemplo, se não foi possível apresentá-lo em um processo seletivo de curso de pós-graduação ou um concurso para professores, como corrigir esse problema e compensar eventuais prejuízos? E se eventualmente ocorrer a eliminação dos dados pessoais com a sua perda definitiva, como recuperar esses dados e refazer os currículos? Essas são algumas das questões que precisarão ser resolvidas na prática após a verificação e a correção dos problemas técnicos ocorridos e dependerão da interpretação e aplicação de normas de direito administrativo, de direito civil e também da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Por hoje é só. Em breve nós voltamos com mais episódios do ValenteCast. Logo mais tem mais. Até!